Fala pessoal, estamos de volta para a parte 2 de arrays, beleza? Então agora a gente vai falar sobre alguns métodos que estão dentro dos arrays e que nos permitem fazer algumas operações que muito provavelmente você vai precisar em algum momento, e eu já quero antecipar isso aqui para vocês então nesse curso, tá bom? Vamos aqui para minha tela, né? E aí a gente vai falar sobre métodos de arrays, como eu falei, certo? Só que, poxa, Alisson, o que são métodos, né? Pessoal, métodos é como se fossem funções que estão dentro de uma variável, tá? E a gente não falou sobre funções ainda, mas a gente já viu várias funções aqui nesse curso. Por exemplo, aquela funçãozinha que converte para número, lembra? Number, isso aqui é uma função. Sabe o console.log? Olha só, console.log, isso aqui também é uma função. Mas por que é uma função, Alisson? Porque ela tem parênteses, ó. Sempre que eu chamo ela, eu coloco parênteses. Já observou isso? Então, por exemplo, aquele string também. Então, isso aqui é uma função porque tem parênteses. Quando eu chamo uma função em uma linguagem de programação, aqui no JavaScript, inclusive, né, eu coloco parênteses nela. Então, o método, ele também vai ter parênteses no final. Então, já grava essa informação, não precisa se preocupar com o método, que é uma função que está dentro de uma variável e tal. Tem um conceito de orientação a objetos aqui também, que não vem ao caso nesse curso, mas o fato é você só lembrar disso. Quando eu uso um método, eu tenho que colocar parênteses no final dele. Só adiantando, a gente vai ver bastante método aqui, a gente vai ver muitos métodos aqui. Mas, pessoal, a gente não vai conseguir cobrir todos, são muitos. Então, vai lá na documentação do MDN, mais uma vez eu te incentivo, tá? A pesquisar por, sei lá, Arrays Methods, por exemplo. Coloca MDN depois. Com certeza o primeiro resultado vai ser o do MDN e vai ter a listagem completa de todos os métodos para você dar uma estudada mais completa, tá bom? Mas aqui eu já vou te dar alguns exemplos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender esses aqui que são os que eu considero os principais, tá bom? Então vamos começar primeiro por fatiamento, tá? E aí, claro, vamos criar um array aqui para a gente conseguir fazer isso. Eu vou criar dois arrays na realidade, tá? Eu vou criar um array aqui, sei lá, 30, 12, 45, 34 e 29, por exemplo, tá? Vou colocar aqui 5 números aleatórios e vamos fazer fatiamento ou slices no array. O que é um fatiamento? É você pegar uma parte do seu array, sabe? Então a gente aprendeu na aula anterior a como acessar um elemento. Então eu posso fazer aqui, ó, RR1 na posição 0, tá? E quando eu executo vai vir o 30, que é o primeiro elemento. Beleza? Tranquilo. Mas e se eu quisesse pegar os dois primeiros? Como é que eu faria, né? Então, existe, pessoal, um método chamado slice aqui dentro do array. Veja que quando você coloca um ponto, ele já lista todos, ó. Então, a gente não vai conseguir ver todos, como eu falei, mas você já consegue ver a listagem completa aqui dentro do VS Code mesmo. A gente vai falar, então, sobre o slice agora, tá? Como eu vinha falando, né? E esse slice aqui, inclusive, no próprio VS Code já tem uma documentaçãozinha que pode te ajudar bastante, tá? Então, sempre dá uma olhada na documentação. Inclusive, a documentação do VS Code já te diz quais são os parâmetros que ele pode receber. Então, isso já ajuda você relembrar. Ninguém decora isso de uma vez, tá? Nem eu mesmo que trabalho todos os dias com JavaScript. Então, não se preocupa com isso. A ideia é você conseguir realmente dar uma olhada na documentação e relembrar como que funciona, certo? Então, aqui ele já está dizendo para a gente que ele pode receber dois parâmetros que são opcionais e essa interrogação nos diz que é opcional, né? E ele está dizendo o seguinte, que você pode passar o parâmetro start e o parâmetro end. Então, o que é que o slice faz? Enfim, ele vai pedir para que você passe para ele um índice de início e um índice de final do que você quer pegar, da fatia que você quer pegar. Então, se eu quero pegar os dois primeiros, você pode pensar, poxa, eu vou colocar aqui, ó, quero começar no índice 0 e quero terminar no índice 1. Faz sentido, não faz? Então, vamos rodar para ver se é isso mesmo. Quando a gente roda, ele pegou só o 30. Por quê, pessoal? Porque esse cara aqui do fim, ele não está incluso. Beleza? Grava essa informação. Eu tenho que colocar 2 aqui. Quando eu coloco 2, ele vai pegar do 0 até menor do que 2. Então, ele não inclui o 2. Esse segundo parâmetro é exclusivo, tá? Então, quando eu executar aqui agora, ele pega o 0 e o 1. Então, ele não inclui o 2. Beleza? Não inclui o índice 2. Então, a gente pegou o 30 e o 12. E aí, pessoal, bom, aí você pode fazer o que você quiser com esse slice aqui. Eu só vou te dar mais alguns exemplos. Se eu só colocar um parâmetro, Alisson, e aí, o que que acontece? Vamos rodar aqui, ó. Se eu coloco só um parâmetro, pessoal, por padrão aqui, nessa função do slice, ele pega do índice que você colocar aqui até o final.
Então, é como se você estivesse definindo somente o início e não o fim. Então, como você não define o fim, ele vai até o final do array. Beleza? Então, basicamente, esse é o slice para que você possa dar enfim, entender um pouco melhor como é que você pega uma fatia do array. Tem algumas coisas a mais, você pode dar uma conferida também na documentação para se aprofundar, mas vamos para esses outros métodos aqui que são super importantes. Primeiro, métodos para adicionar elementos no array. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Eu vou criar aqui um outro array, let arr2, e vou começar ele vazio, tá bom? Aqui eu coloquei const, tá, pessoal? Mas pode ser let também, se vocês preferirem, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar let só para deixar padronizado. E aí aqui, olha só, vou colocar esse array2, ele começou vazio, concorda? Inclusive eu vou limpar esse console aqui, ó, console.clear, só para não atrapalhar a gente vai focar agora em adicionar elementos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, console.log antes de adicionar, dois pontos. Como é que estava o meu array 2 antes de adicionar? Estava vazio, né? Eu criei ele vazio aqui, então ele vai imprimir vazio aqui. Agora eu vou adicionar um elemento. Como é que eu faço? Array.push. Veja que o VS Code já me sugeriu. E aqui eu posso colocar um item ou vários itens, já adiantando para vocês, beleza? Então, se eu colocar um item só, 10, vou colocar só 10 aqui. Então, vamos imprimir agora o nosso array após adicionar, né? Ó, depois de adicionar o array 2, como é que ele fica? Vamos rodar. E olha que legal, antes de adicionar estava vazio, depois de adicionar apareceu lá o 10. Por que eu falei para vocês que pode ser um ou pode ser vários? Porque se aqui você colocar uma vírgula e colocar 20, por exemplo, olha que legal. Ele adiciona o 10 e o 20, os dois ao mesmo tempo. Inclusive, isso aqui é infinito, beleza? Isso é o que é mais legal aqui, ó. Se eu colocar 3 elementos, ele vai colocar os 3 elementos. E quantos você colocar separado por vírgula, ele vai colocando todos eles dentro desse array. Então, isso aqui é fantástico, é sensacional, certo? Só que tem um detalhe importante aqui. Eu vou colocar aqui um array2.push, mais uma vez. Vou colocar um 40 aqui, tá, pessoal? E quando eu rodar esse código, olha que interessante. Qual é a conclusão que a gente tira daqui? Esse push, quando você utiliza ele, ele sempre joga o elemento ou os elementos que você coloca dentro dele no final do array, tá bom? Então, observa que quando eu fiz esse segundo push aqui, passando 40, ele colocou o 40 lá no final. Isso vai acontecer para qualquer outro que eu fizer, ele sempre vai jogar no final do array. Se eu quiser incluir no início do array, aí existe um outro método que é o chamado unshift. Beleza? Vamos testar esse unshift? Então, como é que ele funciona? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui antes de adicionar com unshift, beleza? Então, eu vou colocar esse cara aqui. Aí, a gente vai fazer um array2.unshift, sei lá, vou colocar 0, por exemplo. E aí aqui eu vou colocar depois de adicionar com o unshift. Como é que fica o nosso array? Vou rodar aqui o nosso código. E olha só. Então, antes de adicionar com o unshift, como é que estava? 10, 20, 30, 40. E depois de adicionar com ele? Ó, eu adicionei o 0. Olha onde o 0 apareceu. No início do array. Então, percebeu? O push sempre adiciona no final. Como a gente fez aqui, ó, com esse teste. Enquanto que o unshift ele sempre joga no início do array. Tranquilo? Pegou aí essa informação? Maravilha. Vamos agora para a remoção de elementos, tá? Então, para a gente não confundir mais uma vez, console.clear, beleza? Vamos agora para a remoção de elementos. Então, vou imprimir logo aqui, ó, console.log antes de remover com o pop. Eu vou colocar com o pop, porque vocês já estão vendo que tem dois métodos também, né? O pop e o shift, certo? Então, antes de remover, como é que estava o meu array 2? Agora eu vou remover. Como é que eu removo? Você faz array2.pop. E aí um detalhe importante, vale destacar, lembra que eu falei que método sempre tem parênteses, né? Então, observa aqui, estou colocando sempre os parênteses, tá? Ó, então, arr.pop. E aí, o que é que eu vou fazer aqui nesse arr.pop? Nada mais, basta eu fazer isso e ele vai remover por padrão o último elemento do array. Vamos ver isso na prática? Console.log. E aí, eu vou copiar essa mensagem aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui parênteses, vou copiar essa mensagem. Depois de remover com o pop. Como é que ficou o nosso array? Vamos rodar? Olha só. Antes de remover estava assim, depois ele ficou assim. O que é que mudou? O 40. O último elemento foi removido.
Bem bacana isso, né? E um detalhe bem importante, pessoal, é que ele sempre retorna o elemento que ele removeu. Eu posso, inclusive, ó, salvar aqui, ó, elemento removido, tá, ó. E aí eu posso imprimir aqui embaixo, ó, console.log, o elemento removido foi elemento removido. Então, se a gente rodar aqui o nosso código, você vai ver, ó, o elemento removido foi 40. Então, toda vez que ele faz um pop, que você faz um pop, você pode até pegar o elemento que foi removido, se você quiser, porque ele sempre retorna. Tranquilo? Então, esse aqui é o pop, tá, pessoal? Mas existe uma forma de você também remover o primeiro elemento, ao invés de remover o último. E esse é o shift, para isso que serve o shift. Ele faz exatamente o oposto do pop, né? Ele remove o primeiro elemento. E aí, olha só, eu vou até apagar esse elemento removido aqui, tá? Vou só mostrar para vocês como é que funciona o shift mesmo. Então, antes de remover com o shift, e depois de remover com o shift. Vamos ver como é que vai ficar? Vou rodar esse código aqui. Olha só, isso aqui foi do pop, beleza? Ó, tudo isso aqui foi do pop. Então, isso aqui é o shift. Olha só, antes de remover com o shift, estava isso aqui e depois ficou isso aqui. Qual é a diferença? O zero, o primeiro elemento foi removido, tá? Então, o shift ele remove o primeiro, o pop remove o último. Vamos falar agora sobre concatenação de arrays. Como é que eu faço para juntar dois arrays? Então, antes de a gente começar, mais uma vez, só para não confundir vocês que eu estou fazendo isso, tá, pessoal? Porque realmente é muita saída, é muita informação, né? Então, vamos limpar. Eu acho que vai facilitar bastante a visualização por aí. Então, ó, eu vou imprimir como é que está o meu array 1, certo? Ó, array 1. Como é que está o meu array 1? Vamos ver ele aqui, tá? E como é que está o array 2? Vamos ver ele aqui também. Vou rodar o meu código. Olha como é que estão os dois arrays. Legal, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu quero concatenar os dois. O que é concatenar, Alisson? A gente já falou um pouquinho sobre isso no curso, né? Concatenar basicamente é você juntar e tornar uma coisa só. No caso de um string, quando você concatena, você junta os dois textos e torna uma única string. No caso do array, você junta os dois arrays e torna um único array, beleza? Então, o que eu quero fazer é juntar esses dois caras para eles virarem um único. Então, como é que eu faço isso? Eu posso fazer tanto uma junção do 2 com 1 ou do 1 com 2. Vamos mostrar aqui na prática, ó. Array1.concat, tá vendo? Ó? Dentro do array 1 ou do array 2, você vai encontrar esse método. E aí, dentro dele, dentro dos parênteses, eu jogo o array 2, que é o array com o qual eu quero concatenar. Então, quando eu faço isso aqui, olha só, o que acontece? Eu vou dar um console.log nessa concatenação, ó. Quando eu rodar, olha que legal. O VS Code só deu uma formatada diferente, mas você está vendo que é um array, ó, começa aqui e termina aqui, e ele tem os elementos do array 1 adicionados os elementos do array 2 aqui no final. Percebeu que eu juntei um com o outro, só que eu comecei pelo 1 e terminei pelo 2. Por que foi assim? Porque eu fiz array 1 concatena com array 2. Se eu fizer o contrário aqui, pessoal, olha que bacana, eu posso inverter, né? Ó, array2.concat array 1. Ou seja, eu estou pedindo para ele começar pelo 2 e juntar com o array 1. O que vai acontecer é o contrário, né? Ó, então, deixa eu ver aqui. O array 2 não foi definido, escrevi errado. Deixa eu rodar de novo aqui. Ah, foi só um bug, tá? Mais uma vez, aqueles bugs que eu falei para vocês. Qualquer coisa, se vocês tiverem um bug mais pesado, vocês podem matar o terminal, tá? Nessa lixeirinha aqui, ó. E podem rodar, beleza? Então, foi. Olha só, qual foi a diferença que a gente obteve aqui? A gente começou pelo array 2, nessa segunda aqui, ó. E a gente terminou concatenando com o array 1. É só a ordem aí dos fatores, beleza? Que vai influenciar no resultado final, tá? Nesse caso aqui, influencia sim. Então, pessoal, isso é concatenação, é o que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou dar um console.clear e vamos falar sobre como buscar elementos no array. Tem como eu procurar um elemento no array, Wallace? Tem sim, ó. Então, vamos imprimir aqui o array 1, vamos trabalhar com ele, tá? Vamos só relembrar como é que ele tá. Então, eu limpei, né, as saídas anteriores. Olha só o nosso array 1, ele tem esses elementos aqui. Se eu quiser saber onde está o elemento 34, qual é o índice do elemento 34? Eu consigo? Consegue, por meio da função indexOf, beleza? Vamos ver como é que ela funciona? Eu vou criar uma variável aqui, pode ser const ou let, né? Índice
do elemento 34. Vou chamar assim, e aí eu faço, ó, array 1. Então, você chama o array onde você quer procurar pelo índice de um elemento e bota ponto index of. E aí você joga qual elemento você quer procurar. Eu quero procurar o 34, por exemplo. Aí eu vou vir aqui e imprimir essa variável, índice do elemento 34. Qual é o índice desse elemento 34 aqui? Ele vai procurar o 34 e vai jogar nessa variável. Aí eu estou imprimindo ela aqui embaixo, certo? Quando eu rodo, olha o índice do elemento 34. 3, faz sentido? 0, 1, 2, 3. Faz todo sentido, pessoal. Muito bacana, né? Então, ele retorna o índice. Agora, e se eu procurasse pelo índice do 35? Existe 35 nesse array? Não existe, né? Então, se eu rodar, o que acontece? Ele retorna -1. Olha que legal. Toda vez que você procurar pelo índice de um elemento e ele retornar -1 para você, agora você já sabe. É porque aquele elemento não existe dentro do array, tá bom? Detalhe importante, tá, pessoal? Se o teu array tiver mais de um 34, por exemplo, tiver 2 elementos 34, ele sempre vai retornar o índice do primeiro. Grava essa informação porque ela é super importante. Ele sempre retorna o índice do primeiro. Então, se tivesse outro 34 aqui, ele ia retornar 3 do mesmo jeito. Ele ia pegar o primeiro e retornar, tá bom? Agora, se você quiser saber, e aí que entra essa outra função, o índice do último elemento que tem aquele valor, você pode usar o last index of. Tranquilo? Então, só para te dar esse exemplo, eu vou criar um outro array aqui, ó. Colocar um let mesmo, array 3. Vou criar um array aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 5, 3. Olha só, eu tenho vários 3 aqui dentro desse array. Então, se eu quiser saber qual é o índice, eu vou até colocar direto aqui, tá? Ó, console.log, array 3. Eu quero saber qual é o índice do elemento 3. Faz sentido isso aqui? Faz, né? Estou procurando o índice do elemento 3 no array 3. O que vai acontecer? Eu vou rodar só essas duas linhas, tá? Ó, 2. Faz sentido? Ó, 0, 1, 2. Faz sentido. Então, o elemento 3, ele está no índice 2. Beleza? Agora, se eu quiser saber qual é o último elemento 3 que tem dentro do array, aí eu não usaria o index of, eu usaria o last index of, do inglês, né? O último índice de 3. Qual é o último índice do 3, né? Ou seja, onde está o último 3 desse array? Aí ele imprime, opa, deixa eu só selecionar essa parte aqui, ó. Então, ó, ele imprime o índice 5, pessoal. Faz sentido? Ó, mais uma vez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele imprime o índice do último elemento que ele encontrar com aquele valor, tá bom? Então, é como se ele fosse de trás para frente, procurando por ele. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o index of, é para você buscar elementos. Agora, como é que você sabe se um elemento está dentro do array ou não? É uma outra pergunta que você pode se fazer. A gente viu que se você usar o index of com um elemento que não existe, ele retorna -1. Já é uma forma de você saber se aquele elemento está ou não dentro do array. Mas existe uma função mais simples, tá? Eu vou dar um console.clear aqui, ó. E vamos ver aqui embaixo, tá? Ó. Vou chamar mais uma vez o nosso array 1. Então, ó, array 1. E vamos procurar no nosso array 1. Opa! Eu vou até imprimir aqui primeiro, tá? Ó. Vou rodar o nosso código. Olha o nosso array 1. Se eu quiser saber se esse array contém o elemento 10, tem elemento 10 nesse array aqui, como é que eu faço? Eu posso utilizar, ó, vou dar um console.log direto, eu posso utilizar, ó, array 1, eu chamo o meu array, ponto, includes, então existe uma função includes que ela vai retornar se esse array inclui ou não o valor que você colocar aqui dentro, ó. Ele inclui o valor 10? Olha como é intuitivo, né? O array 1 inclui o elemento 10? Então, vamos rodar o nosso código? Olha só, false. Por que false? Porque 10 não está dentro do teu array. Então, esse includes é a conclusão que a gente já tira, né? Ele sempre retorna verdadeiro ou falso. Se incluir aquele valor, verdadeiro. Se não incluir, falso. Então, se eu pesquiso por 12, 12 existe. Então, ele retorna verdadeiro. Bacana, né? Então, mais um método aí para a sua lista. E para fechar, pessoal, um outro método aí bem interessante também é o método reverse, que serve para você inverter um array. Então, ó, vou colocar aqui, ó, console.log, array 1, normal, vou colocar assim, tá? 2 pontos, array 1.
Então esse é o meu array normal. Agora eu vou criar um novo array, vou colocar constante mesmo, array 1 invertido, invertido. Eu faço arr1.reverse e aí eu consigo inverter o meu array, eu tenho ele ao contrário, olha só. E aí eu posso dar um console.log array1 invertido, dois pontos, arr1 invertido. Então aqui eu vou só dar um console.clear aqui em cima, tá, ó, para limpar os anteriores mais uma vez, né? E aí eu vou dar um console log só nessa parte aqui, né, ó. Então quando eu rodar, olha que bacana. Esse é o array 1 normal e esse segundo aqui é ele invertido e você pode chegar a essa conclusão por aí, beleza? Muitos métodos, pessoal, muitos. Tem muitos outros ainda, tá? Não se assusta, a gente não precisa decorar tudo isso. À medida que você for precisando, você vai pesquisando, vendo na documentação e isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse assunto de arrays é bem denso, mas é muito legal e super importante. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.